Esta homilia, tomando o pé deste evangelho, talvez possa não ter uma relação direta com o tema que eu gostaria de tratar-lhes. Mas eu acho que é muito propício, aproveitando o tema da paixão de Cristo, aonde nós podemos contemplar uma série de coisas, entre elas a negação de Judas, a traição de Judas, para fazermos nesta homilia a seguinte reflexão: qual deve ser a nossa resposta diante dos terríveis escândalos na igreja? Muitas pessoas se aproximaram de mim para falar do assunto. Muitas pessoas queriam falar do assunto, mas parece que não tinham coragem. Acho que por respeito, né? Mas nós não podemos fingir que não aconteceu nada, queridos irmãos e irmãs. E é por isso hoje que eu quero atacar esse assunto de frente, tomando como base o evangelho de hoje, que foi proclamado. Eu queria dar-lhes uma pista, à luz dessa traição de Judas, qual deve ser a nossa resposta de fiéis católicos, apostólicos romanos, diante dos terríveis escândalos que nós temos escutado, e outros escândalos que podem e haverão, e existirão, perdão, haverá outros escândalos. Qual deve ser a nossa resposta? O primeiro que nós precisamos fazer é entender esses escândalos à luz da fé, a nossa fé no Senhor Jesus. Vocês têm fé em Cristo, gente? Vocês acreditam de verdade em nosso Senhor Jesus Cristo? Pois antes de eleger os seus discípulos, Jesus Cristo foi para a montanha em oração, rezou ao Pai, colocou nome por nome dos seus discípulos, pensou em cada discípulo nome por nome. Como diz o profeta Jeremias, desde toda a eternidade ele pensou naqueles discípulos. Naquele tempo ele já tinha muitos seguidores e pediu a Deus: quais são os apóstolos? Os primeiros sacerdotes, os primeiros bispos da igreja católica que eu vou chamar. Ele deu para esses apóstolos o poder de expulsar os demônios, não foi, gente? Ele deu para esses apóstolos o poder de curar enfermos. Ele deu para esses apóstolos que eles pudessem realizar numerosos milagres, não foi? Mas apesar de tudo, um deles foi o traidor. Um desses apóstolos foi o traidor. Judas, disse Jesus no horto de Getsemani: com um beijo entregas o Filho do Homem. Imagina que duro para Jesus. Jesus não elegeu a Judas para que Judas o traísse. Jesus elegeu a Judas como todos os demais apóstolos. Mas Judas usou a sua liberdade para permitir que Satanás entrasse nele, como diz as Escrituras, e pela traição dele, levou Cristo a ser crucificado. Assim, gente, que desde os primeiros 12 apóstolos, que Jesus mesmo elegeu, um deles foi o terrível traidor. Às vezes, os eleitos de Deus traem a Deus. É duro escutar isso, mas é uma frase importante que a gente tenha. Às vezes os eleitos de Deus podem trair a Deus. Jesus, ajuda-me a não te trair. Ajuda-me, Senhor, a não te trair. Eu sou o teu eleito, eleito por ti, Senhor.
assim desde os primeiros apóstolos. Se o escândalo causado por Judas, queridos irmãos e irmãs, tivesse sido o único que os primeiros cristãos tivessem fixado os seus olhos, a Igreja Católica não existiria, não é? Se os primeiros católicos tivessem olhado só para a traição de Judas, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. A igreja teria acabado antes de começar a crescer. Mas em vez disso, a igreja reconheceu, gente, que não julga algo, a nossa Igreja Católica não julga algo por aqueles que são infiéis, mas por aqueles que sim queremos ser fiéis a Deus. E nós podemos centralizar-nos naqueles que traíram nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sim, gente. E os meios de comunicação quase nunca prestam atenção aos outros 11. Fixam o seu olhar naquele que traiu, naquele único que traiu. Naqueles que permaneceram fiéis, eles não falam. E nós católicos podemos engolir e não atuar como os primeiros cristãos. Por exemplo, gente, na Alemanha houve, o ano passado, 210 mil denúncias de abuso a menores. 210 mil denúncias. 300 eram acusações a sacerdotes. 0,2%. Cadê os outros? Há sim na igreja, gente, há sim sacerdotes pedófilos, sim, existe. É triste, vergonhoso, existe. Mas também existe, além de sacerdotes pedófilos, pastores evangélicos pedófilos, pais de família pedófilos, professores pedófilos, juízes pedófilos, médicos pedófilos, psicólogos pedófilos, militares pedófilos, jornalistas pedófilos, nem mais nem menos. Aliás, a grande maioria dos abusos a menores, aonde são dadas? Em residências, nas casas de vocês, como as suas casas, perdão, não as de vocês, mas como casas de vocês, residências. Nós devemos ver esse terrível escândalo que a igreja está passando, queridos irmãos e irmãs, desde uma perspectiva autêntica e completa. E perdão que me exalte, porque isso me leva a defender a minha igreja, a nossa Igreja Católica. O escândalo, gente, desafortunadamente não é algo novo na igreja. Houve muitas épocas na história da igreja que a coisa esteve muito pior. A história da igreja é como um pêndulo, como uma curva oscilatória. Em cada uma dessas épocas, a igreja chegou ao seu ponto, às vezes, mais baixo. E Deus suscitou, nesses momentos, tremendos santos, que levantaram a igreja novamente.